não podemos ser ingênuos e achar que o pecado é apenas uma escolha. A Bíblia não trata o pecado assim. A Bíblia, quando se refere ao pecado, diz que nós nos tornamos escravos do pecado. Só se é escravo de quem exerce um senhorio. Domínio. Um domínio. Então, quem se expõe à prática pecaminosa está se entregando de maneira gradativa ao domínio do pecado. Mas isso não é dizer também que Deus não é grande o suficiente para quebrar quaisquer que sejam as amarras que estejam atando você à prática pecaminosa. Mas nem sempre é fácil, porque muitos têm de conviver com consequências das práticas pecaminosas, às vezes por um dia, por um ano, ou muitas vezes por décadas ou a vida inteira. Mas a essência é mudada e a tarefa é da mudança gradativa. Então, quais são as grandes mudanças que acontecem? Quando a pessoa de fato entrega a sua vida ao Senhor e vai caminhando com o Espírito para mudar, ele vai mudando em todas as áreas. Muitas vezes, nós, quando entramos na igreja, dia após dia, nós não mudamos, não sentimos a mudança. Mas como dizia C.S. Lewis, mas quando olhamos para trás, está tudo diferente. Então é um trabalho constante do Espírito em nossa vida, é um trabalho constante de aprimoramento, de alinhamento em todas as áreas, e mesmo que você não sinta dia após dia, você quando olhar para trás está tudo diferente. É comparável talvez a uma gravidez. A mulher de um dia para o outro às vezes não sente grandes mudanças, mas quando ela olhar para uma semana para trás está bem diferente. Então no cristianismo, pela força proveniente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio do Espírito de Deus, é possível que quebremos todas as amarras do pecado e encontremos um caminho em que teremos propósito, sentido. Não é que não tenhamos problemas, mas é que em meio aos problemas nós teremos a paz que excede todo o entendimento. E é impressionante na Bíblia, pastor Lamartine, também, é que ela mostra, ela descreve o que você tem que fazer nas situações mais críticas. Então, por exemplo, poucas semanas atrás, eu tive que ajudar uma pessoa que me fez muito mal. Mas é muito mal. Não é uma pessoa que me falou mal de mim, não. É muito mal. Ela me fez muito mal, essa pessoa. E eu tive que ajudar. E uma pessoa que estava comigo falou assim, cara, você não vai fazer isso, né? Tu não é bobo. Eu falei assim, eu vou, porque não é bobeira. É mandamento bíblico. Amar o inimigo. Pagar o mal com bem. Pagar o mal com bem. Não se vence o mal coração, se vence o mal com o bem. E aí me lembra também aqui um comentário extra-bíblico, porém filosófico importante, um livro que eu li de Fyodor Dostoiévski, O Idiota. Aliás, essas férias agora aqui eu li muitos russos, né? A gente estava conversando nos bastidores, principalmente Dostoiévski e Tolstói. Então, Dostoiévski no livro Idiota, o personagem que ele cria, o príncipe, todo mundo achava ele bobão, idiota, porque na verdade ele tinha pensamentos e atitudes muito puras. Então ele ajudava, mesmo quem fez mal, ele se sentia mal quando tinha uma pessoa falando mal da outra, numa sociedade assim, de muita hipocrisia, muita desperdício de riqueza, ele, mesmo sendo um príncipe, ele não se sentia encaixado ali, as pessoas começaram a se sentir mal com ele. Que é mais ou menos, é um cristianismo velado ali, né? Tanto Dostoiévski quanto Tolstói. Tolstói, principalmente, assim, nos seus últimos livros, Confissões o Reino de Deus, alguma coisa do Reino de Deus, me fugiu o nome aqui, Tolstói claramente já estava pregando já. Mas o cristianismo velado nos romances de Dostoiévski deixa claro o seguinte, se você tem uma essência de Cristo, você sabe o que fazer, e geralmente o que você vai fazer, as pessoas vão achar que você é bobo, ou elas vão te odiar porque você está fazendo o contrário do que elas gostariam que você fizesse. Ou seja, se você realmente está praticando a Bíblia, ou você está sendo taxado como bobo, ou você está sendo odiado. É por aí? Eu posso dizer só um negócio? Claro. Que eu acho que a grande oportunidade que o cristianismo nos dá, na verdade, é a de nós tirarmos nós mesmos do centro de nossas preocupações. Essa é a grande vitória. Quando nós tiramos nós mesmos do centro da nossa preocupação, nós vivemos com uma liberdade inenarrável, indizível. Nós não somos mais importantes para nós mesmos. Cristo está nesse lugar. Então, tanto aquele que se enaltece o tempo todo, quanto aquele que tem uma baixíssima autoestima, estão no lugar errado.
estão colocando ele mesmo no centro das próprias preocupações. Esquecimento de si mesmo, colocando Cristo no lugar, nos dá, durante essa experiência curta aqui na Terra, uma sensação de liberdade inigualável. Então, o que alguém faz com a gente, você não está nem aí, porque não é você não é importante para você. Cristo é importante. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Cristo vive em nós. Se isso é de fato introjectado, e isso é o que eu falo para algumas pessoas, com as quais eu lido nas questões de mentoria, se Cristo é introjectado, de fato, e você entende que esta é uma oportunidade de você tirar você mesmo do centro da sua vida, você terá uma experiência radicalmente diferente do que você teve até aqui durante a sua existência. Você não está mais no centro das suas preocupações. Então quem ataca não é você, a pessoa fala com você, mas não é você. Você não é importante para você, você não está no centro de sua vida. Para que isso seja possível, começa com uma decisão. O cristianismo tem muito a ver com decisões. Eu não perdoo porque eu sinto, mas porque eu decido agir de acordo com a vontade de Deus. Agora, o próprio amar o inimigo não é porque eu gosto. Não é porque eu gosto. Eu decidi você decidiu cumprir a agir. palavra. Agora, quando você decide andar segundo a vontade de Deus, num primeiro momento aquilo é difícil. A gente falou um pouco dos pecados, eu vou usar o vício. Por que uma pessoa muito comum na nossa geração. Por que uma pessoa fica viciada? Porque todo vício ele acontece por conta da dopamina. Você introduz uma substância, como por exemplo a nicotina ou a cocaína, que por sua vez ela instiga o cérebro a produzir dopamina. A dopamina ela traz aquela sensação de prazer. Quando aquela droga que instiga a produção de dopamina ela é retirada, a dopamina cai, o cérebro não produz mais. Isso gera o vício. A mesma coisa é o pecado. No momento que você decide, você vai romper com os processos pecaminosos ou com a mentalidade deste mundo, você começa a se adaptar a uma outra mentalidade. Quando a palavra diz, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente renovada, ela não é só no nível intelectual, espiritual, é também fisiológico, porque o nosso cérebro, ele produz uma série de conexões neurais que alocam pensamentos, sentimentos, emoções, sistemas de mundo. Quanto mais você vai vivendo de acordo com a palavra de Deus, essas conexões erradas vão caindo. Eu fui um violonista espetacular. Eu tocava 15, 16 horas por dia. O João Alexandre já falou para todo mundo que eu ensinei ele a tocar violão. Uau. Quando eu fui para Vencedores por Cristo, eu fui como pianista, ele era o violonista. Só que eu tocava tudo de Baden-Powell, Paulinho Nogueira. João vai tocar no meu aniversário. Passei tudo para ele. Pergunta para ele isso. Ele vai tocar no meu aniversário. Só que faz só uns 15 anos que eu não toco violão mais. Eu pego o violão, eu sei tocar, mas eu não consigo fazer 1/1000 do que eu fazia. Por quê? Porque a região do cérebro, onde estavam alocados todas as capacidades e tudo aquilo que eu armazenei, os treinamentos, as milhares de horas, essas conexões neurais foram se desfazendo. A mesma coisa acontece quando você abandona o pecado, quando você deixa de viver em pecado, quando você deixa de andar no pecado, quando você deixa de se expor à mentalidade desse mundo. Sabe o que vai acontecendo? A nova mentalidade que a palavra de Deus vai introduzindo, introjetando na sua vida, vai fazendo com que você não tenha mais. Hoje, quando eu olho para trás, Tiago, eu não me reconheço. Eu penso, como é que eu era assim? Eu não consigo nem imaginar como eu era, porque Jesus mudou a minha vida. Então, começa com uma escolha que vai produzir guerras, vai produzir processos de crise dentro de você, mas gradativamente, com a ajuda do Espírito, com o poder de convencimento da palavra de Deus, você vai se transformando numa outra pessoa
e aquilo que te prendia não te prende mais. É possível alguém deixar de usar droga, de ser cocainômeno. É possível deixar de ser fumante. No começo é duro. Jogo online, que hoje está na moda. É possível, todos esses vícios. Mas você tem que viver um outro tipo de hábito que vem como consequência de obediência, de entendimento, e a sua mente vai sendo renovada. E hoje, os neurologistas dizem que nós produzimos novos neurônios diariamente. É interessante como o pensamento gera sinapses específicas, como a mente, o imaterial, gera conexões que não tinham antes. Por exemplo, quando você ora, já fizeram os estudos que colocam o indivíduo debaixo de uma ressonância magnética, você vai, assim, superdimensionar a área de atuação cerebral em algumas áreas do seu cérebro que melhora cognição, melhora alegria, melhora, por exemplo, pessoas que enfrentam depressão química. Ou seja, a nossa cognição, as nossas decisões mentais, a fé, a palavra de Deus ajudam também, não só no nível espiritual, mas no nível emocional, no nível físico, cerebral. E é possível, isso é obra do Espírito Santo. Agora, eu acredito que a palavra, como nós fomos criados como seres da palavra, toda palavra tem algum tipo de poder. Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios 11, que Paulo fala que eu temo que assim como foi Eva enganada pela serpente, nós sejamos enganados pelas novas doutrinas que trazem, não é exatamente com esse texto, mas que fala, que trazem um espírito por detrás daquela doutrina. Então, eu acredito muito que uma doutrina, um ensinamento, uma mentalidade tem por detrás conexões neurais, tem consequências neuroquímicas e também espirituais. A palavra ela é libertadora porque é o poder de Deus. Então, é o Espírito que atua na palavra, mas é a palavra também que tem um poder de criação, de vida e de morte. O que o pastor Tasso falou, ela denuncia quem a gente é, ela denuncia nossos erros, ela nos faz viver melhor aqui na Terra, ela aponta para a eternidade, mas também tem uma coisa que, enquanto você está falando de 1 Coríntios 11, eu lembrei de Gálatas 1, ela também anuncia coisas que iriam acontecer, ela é profética em todos os sentidos. Gálatas 1, o apóstolo Paulo fala assim, ó, se outro evangelho for pregado, além do que já foi pregado, seja por outra pessoa ou até mesmo por um anjo, seja considerado anátema. Aí passa 5 séculos ou 6, vem o Islã. E o que Maomé disse? Que o anjo Gabriel apareceu para ele e pregou outro evangelho. Foi profético. O apóstolo Paulo falou, não pode, não é. Então, e hoje está esse crescimento